Se você ou sua família estão cheios de malas no meio de uma viagem e vocês querem passear simplesmente sem ficar com essas malas todas na mão, seja porque a sua diária ainda não começou, a diária da sua hospedagem já terminou e você tem que aguardar um tempo, mas não quer ficar com as malas na mão, assista esse vídeo até o final porque eu tenho uma solução que vai resolver o seu problema. E aí, beleza? Eu sou o Rafael, bem-vindo aqui ao Viagem Certeira. E sem demora, vamos começar aqui o nosso vídeo mostrando esses dois sites que vão te ajudar a resolver esse problema, que é o site chamado Bounce e o outro é o Nannybag. Eles têm alguma diferença entre eles, então continua aqui no vídeo para você entender quais são as diferenças e como isso pode te ajudar nas suas viagens. Se ainda não ficou claro para que essas duas ferramentas servem, eu vou te mostrar aqui no Google Maps agora para você entender de uma vez por todas. Eu vou te mostrar dois exemplos do que pode acontecer durante o seu passeio, com base na experiência que a gente aqui já teve, certo? Durante as nossas viagens. Para isso eu vou aqui no mapa da Itália e vou mostrar um exemplo que a gente fez. A gente saiu de Turim na nossa viagem, a gente ficou uma diária em Gênova e depois a gente estava indo rumo a Florença. E no meio desse trajeto a gente queria dar uma paradinha em Pisa. A grande atração aqui da cidade de Pisa é justamente aquele quarteirão onde fica a Torre de Pisa, aquela igreja e tudo mais. É muito pequeno para você dedicar uma, duas diárias para ficar lá, simplesmente para um único ponto turístico bem pequeno. Ou seja, o que foi que a gente fez? A gente saiu de Gênova, paramos em Pisa e ficamos 3 horas em Pisa até pegar o próximo trem que ia para Florença. Só que aí você se pergunta, como é que você vai ficar passeando em Pisa, conhecendo o ponto turístico com as malas da viagem na mão? Então, nessas 3 horas do passeio que a gente ficou aqui na cidade de Pisa, a gente usou aqui uma dessas duas plataformas que tem o grande serviço de guardar as malas pra gente. Então a gente desceu aqui dessa estação de trem, deixamos a nossa mala no Bounce, se eu não me engano, certo? Mas daqui a pouco a gente vai olhar em mais detalhes como elas funcionam. E a gente veio caminhando aqui para conhecer toda essa região da Torre de Pisa. No final, quando eu estava terminando as 3 horas para pegar o próximo trem, a gente voltou até aqui, pegamos as nossas malas e fomos até a estação de trem. Então, esses dois serviços são muito bacanas porque eles justamente guardam as malas, fazendo com que você possa passear sem ficar preso a ficar carregando peso, ficar com medo, vou bater uma foto, vai que alguém pega minha mala, enfim, é tudo muito mais seguro. Então você tem esse exemplo aqui em que você pode guardar a sua mala devido a uma escala de trem e outro exemplo que pode acontecer com você é algo que aconteceu parecido com a nossa viagem para Veneza e Verona. No último dia que a gente estava aqui em Verona, a gente ia pegar um ônibus de volta para Turim, porém a diária acabava 10 horas da manhã da hospedagem e o ônibus só ia chegar lá para as 18, 19 horas. Então a gente ainda tinha praticamente um dia inteiro para passear em Verona, só que a diária tinha acabado e por isso a gente usou um desses dois serviços aqui para justamente guardar as nossas malas enquanto a gente ficava nesse período de tempo aguardando o nosso ônibus de volta. Então esses dois sites aqui servem justamente para esse propósito. A minha diária acabou e eu vou ficar mais um tempo naquele local, eu posso guardar minha bagagem para passear, curtir mais um pouco daquele lugar em que a gente tá. E a outra opção é quando você tá fazendo uma escala, quando você vai parar rapidamente em uma cidade, você guarda sua mala, conhece aquele lugar, pega a mala e vai embora. E esse é o serviço que essas duas plataformas oferecem. Simplesmente guardar bagagem, mas que pode ser riquíssimo para sua viagem. E aqui eu já te adianto, qual é a melhor delas? Não tem melhor. O Bounce, ele tem uma leve vantagem a mais porque ele está presente em mais cidades do mundo. Vamos supor, o Nannybag ele é mais focado aqui na Europa, enquanto o Bounce ele está mais disperso pelo globo. Por exemplo, em São Paulo, em Salvador, tem o Bounce para você guardar suas bagagens mesmo no Brasil. Então, qual é a diferença? Como é que a gente decide qual das duas ferramentas a gente vai usar? Simplesmente, a gente tem que ver um local. Vamos voltar aqui para o exemplo de Pisa. Eu vou aumentar aqui o zoom na cidade de Pisa, naquele mesmo exemplo que eu te dei. E a gente vai fazer aquela pausa que eu mencionei anteriormente no exemplo. Vamos aqui colocar no Bounce a cidade Pisa, Pisa na Itália. Lembrando que os dois sites você pode colocar em português, tanto aqui em cima português, quanto no Nannybag também você pode escolher aqui português. Vamos lá então, dar uma olhada aqui. Vou colocar aqui a cidade de Pisa, na Itália. E vamos supor que a gente vai guardar duas bagagens mesmo. A gente tá aqui no Google Maps, como eu te falei, nessa situação aqui da estação de trem. Então, deixa eu aumentar o mapa aqui
para a gente ver que essa daqui é a estação de trem. Então a gente precisa guardar nossas bagagens nesse terreno aqui. Quanto mais perto da estação de trem, melhor. Porque, por exemplo, você vai estar passeando aqui nessa região, talvez você tenha que voltar rapidamente porque acabou o tempo. Então, quanto mais perto a bagagem tiver do ponto de saída, melhor para você. Aqui no Bounce a gente consegue ver que temos essas duas opções aqui. Vamos dar uma olhadinha no Name Bag agora. Eu vou colocar aqui também Pisa, vamos procurar, e aqui em Pisa a gente vai aumentar o mapa aqui nessa região também da estação de trem, e eu já posso ver aqui que na nossa viagem que a gente fez para Pisa, eu usei o Name Bag, porque veja aqui que o local para guardar bagagem, ele tá bem perto da estação de trem. Enquanto que o Bounce, se você olhar, os locais para você guardar bagagem estão lá bem depois do quarteirão onde fica a Torre de Pisa. Então, nesse caso, nesse exemplo aqui, eu preferi escolher o Name Bag porque o local para guardar bagagem estava bem pertinho ali entre a Torre de Pisa e a estação de trem. Efetivamente, então fica mais interessante. Deixa eu clicar aqui no Bounce em um dos exemplos e aqui você pode ver, eles cobram da seguinte forma. O Bounce ele vai cobrar 3 euros por dia por mala. Se for uma mochila, conta uma mala. Se for uma mochila e uma mala de 10 quilos, 2 malas, ok? E outra coisa muito importante é você olhar aqui em cima a quantidade de avaliações que aquele ponto teve. Esse ponto aqui de cima, por exemplo, tem 97 avaliações com a nota 4.8, ou seja, é um lugar confiável para você deixar suas bagagens. Aqui embaixo você pode ver que a gente também tem outro ponto com 92 avaliações e nota 4.8 também, o que também demonstra que é um local confiável para você guardar sua bagagem. Aqui no Name Bag eu vou clicar nesse local aqui que tem para guardar e como você pode perceber é um pouquinho mais caro, é 4,50 de euros por bagagem por dia. Como você pode ver aqui, ele tem 13 comentários e nota 5. Então, esse aqui também é um ótimo local para você guardar sua bagagem porque ele é confiável. Vamos supor que o lugar é meio esquisito, não cuidaram da bagagem direito, com certeza as pessoas vão ali e vão fazer comentários ruins, fazendo com que essa nota desça. Então, é sempre importante você estar olhando locais que têm uma ótima nota e o maior número de avaliações possível para validar essa nota boa. Vamos aqui agora ver o nosso outro exemplo, aquele exemplo lá de Verona que eu te dei. E aqui é o centro histórico de Verona. Vamos aqui no Bounce, vou colocar Verona e no Name Bag também. Então, só relembrando qual foi a situação aqui no passeio. A nossa diária acabou e a gente ia pegar o ônibus do Flixbus aqui mais ou menos nessa região dessa rua aqui do lado. A mesma coisa acontece aqui, você pode ver que era essa região aqui. Inclusive, se você ainda não conhece a empresa Flixbus, que tem passagens super baratas pela Europa, pela América, enfim, é uma forma muito boa de você se locomover, muitas vezes ficando mais barato do que trem e avião. E, inclusive, eu já gravei esse vídeo aqui no canal mostrando como funciona o site do Flixbus e como você faz para encontrar os melhores preços. Então eu vou deixar aqui em cima no card esse vídeo para você assistir depois, mas agora vamos voltar aqui para o nosso vídeo. Nesse exemplo, a gente ia pegar um ônibus aqui embaixo. A gente estava cá no centro histórico e a gente decidiu escolher esse local aqui para guardar a nossa bagagem. Vamos dar uma clicada para ver? Olha, tem 300 avaliações com nota 4.8. É um local extremamente confiável, perto. E a gente paga um pouco menos do que o Name Bag nesse caso, que foi 3 euros por bagagem. Aqui no Name Bag, como você pode perceber, a gente também tem uma opção aqui perto, bem próximo um do outro, com 168 comentários e nota 4.9 de 5. Também é um lugar extremamente confiável e como não fazia tanta diferença aqui pra gente na nossa rota, eu escolhi o Bounce simplesmente porque era mais barato, a nota é extremamente boa também e estava mais aqui no nosso caminho, que era justamente essa rua aqui que a gente ia descer. Vamos fazer alguns outros testes aqui, vou clicar nesse local, nota 4,9. Felizmente, a grande maioria de todos esses locais aqui no Bounce são confiáveis, notas muito boas com um número muito grande de avaliação. Vamos dar uma olhada aqui no Name Bag. Esse daqui tem nota 4,9 de 5, esse daqui tem nota 5, esse daqui tem nota 5 também. Então, muito bom saber que todas essas opções aqui de Verona, seja o Name Bag ou seja o Bounce, eles vão ter uma nota muito boa e é extremamente confiável você deixar suas bagagens nesses locais. Essas duas ferramentas também têm aplicativos para o seu celular que você pode baixar e fazer todo esse estudo aqui que a gente está fazendo de eu vou estar nesse local do mapa, qual é a melhor opção que eu devo escolher e tudo mais. Enfim, você também pode escolher pelo celular, apesar de que quando eu estou planejando uma viagem eu gosto de planejar pelo computador, numa tela maior, conseguir ver os mapas em mais detalhes. É a minha forma de planejar a viagem e que inclusive eu indico, eu recomendo, porque você consegue ter uma visão mais ampla de tudo que você está planejando. O celular acaba ficando muito restrito e você não consegue ver várias opções ao mesmo tempo. Aqui no navegador você tem diversas abas que você pode estar olhando ao mesmo tempo e tal, e facilita muito. E o que é que acontece depois que você decide, por exemplo, quero contratar esse serviço daqui de baixo? Você clica nele, você vai colocar a data certinha e os horários de check-in e check-out das suas bagagens
e você vai simplesmente continuar para o pagamento. Ao finalizar esse pagamento, você vai receber no e-mail o seu código, justamente que você vai mostrar quando você chegar naquele local. Se eu não me engano, esse daqui era uma lanchonete e assim que eu cheguei nessa lanchonete, eu mostrei para ela o aplicativo do Bounce, mostrando lá o meu códigozinho de registro dessa compra que foi feita. Aí ela simplesmente colocou uma etiqueta lá com o meu nome nas mochilas e de forma bem prática a gente saiu de lá e pôde curtir mais várias horas na cidade de Verona sem a bagagem. E na volta a gente voltou lá na lanchonete, pegou sem problema nenhum, tudo certinho, bem tranquilo, certo? Ou seja, deixa eu voltar aqui no mapa para você ter uma ideia. O ideal é você estar escolhendo sempre um ponto de guardar bagagem que esteja entre a sua hospedagem e o local que você vai estar saindo, seja um aeroporto, uma estação de trem, um ponto de ônibus. Então é muito importante isso. Inclusive, para você escolher o melhor ponto para a sua hospedagem, você precisa conhecer os melhores sites aqui da internet que tem as melhores ofertas de hospedagem, onde você vai poder escolher o melhor local perto dos pontos turísticos que você vai visitar, economizando bastante dinheiro com ofertas matadoras. Se você, todo esse conteúdo de hospedagem você pode ver aqui nesse vídeo do meu lado, onde eu vou te mostrar em detalhes como você faz para escolher o melhor ponto para sua hospedagem e economizar muito dinheiro com as melhores ofertas que tem disponível para você. Então, te vejo lá no vídeo.